Fala impressionadores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de SQL no canal #Programação. Eu sou o Marcos e na aula de hoje nós vamos falar sobre diagramas de bancos de dados. Esse vídeo está bem legal, tenho certeza que você vai gostar, então não esquece de deixar o like no vídeo, que isso ajuda demais a gente. E não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para sempre ser avisado com antecedência dos vídeos de Python, SQL, JavaScript que saem toda semana por aqui. Então é isso e vamos começar. Antes de mais nada, eu quero te lembrar que aqui na descrição desse vídeo tem alguns links que podem ser interessantes aí para você. O primeiro link é um link com informações do nosso treinamento completo de SQL, o SQL Impressionador. Então, se você quiser se aprofundar no SQL, na linguagem SQL e em banco de dados, dá uma olhada lá no nosso treinamento. Tem aulas completas aí de como utilizar o SQL nos diferentes programas de banco de dados, MySQL, SQL Server, Postgre, Oracle. Tem aulas de modelagem de dados também, tem aulas de integração do SQL com outras ferramentas como Excel, Power BI, Python, enfim. Dá uma olhada que eu tenho certeza aí que você pode gostar. Já o segundo link na descrição é um link com um mini curso gratuito de SQL, um mini curso básico, para você dar os primeiros passos aí na linguagem, então esse segundo link pode ser interessante para você também. E o terceiro link tem os arquivos desse vídeo para você poder fazer download e praticar junto comigo. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula agora. Hoje nós vamos falar sobre diagramas de bancos de dados e para isso eu vou utilizar o SGBD SQL Server. Mas a lógica funciona aí para qualquer programa que vocês forem usar. Mas antes de mais nada, o que é um diagrama de banco de dados? Um diagrama de banco de dados ele vai ser, em resumo, um esquema visual de todas as tabelas de um banco de dados. Lembrando que um banco de dados ele vai ser composto por várias tabelas, essas tabelas têm informações e essas informações de alguma maneira se relacionam entre si. E o diagrama de banco de dados vai ser um esquema visual que vai me mostrar exatamente essas tabelas. A gente vai entender daqui a pouco como é que a gente cria esse diagrama de banco de dados especificamente aqui no SQL Server. Mas o diagrama de banco de dados ele vai ter uma visualização que pode ser diferente dependendo ali se nós criamos ou não constraints. Mas o que são constraints? Então, olha só. Em resumo, constraints elas vão ser regras que a gente cria dentro de um banco de dados com o objetivo de garantir que os valores adicionados dentro das tabelas desses bancos de dados eles respeitam determinadas condições. Como assim? Pode ser que em uma tabela eu queira que a coluna de nome não tenha valores repetidos. Ou então a coluna de CPF não tenha valores repetidos. Ou então que a coluna de CPF não tenha valores nulos. Ou que a coluna de CPF seja uma chave primária da minha tabela. Então as restrições elas vão ser regras que nós vamos criar dentro do SQL, dentro dos bancos de dados, justamente para garantir que os valores adicionados ali dentro vão respeitar determinadas condições que a gente pré-determinar. Tá? Então, a visualização desse diagrama aqui no SQL Server, ele vai ter uma pequena diferença se eu uso constraints ou não. Não vou falar nessa aula sobre constraints, mas eu deixei aqui na descrição 2 links de aulas que nós já fizemos aqui no nosso canal sobre constraints, explicando ali um pouco da teoria e também como utilizar constraints na prática. Então eu recomendo que se você não souber muito bem o que são constraints, dá uma olhadinha aqui na descrição que essas aulas podem te ajudar. Mas vamos lá, vamos aqui para o nosso exemplo prático para a gente entender como é que a gente vai visualizar esse diagrama de banco de dados. Para visualizar esse diagrama, nós vamos criar um banco de dados. E eu vou criar, na verdade, 2 para vocês poderem ver as diferenças. Um banco de dados vai ser um banco de dados onde as tabelas não têm constraints, que vai ser esse BD sem constraints, e eu vou criar um outro banco de dados com as mesmas tabelas, só que essas tabelas contendo constraints. Fechou? E aí vocês vão ver aí a diferença. Eu já tenho aqui o código desse banco de dados, porque minha ideia aqui é mostrar para vocês justamente a criação desses diagramas. Mas as tabelas aqui não tem nenhum mistério, nós já falamos várias vezes sobre criação de tabelas aqui no nosso canal. Mas eu vou dar uma passada rápida aqui com vocês. Então, se eu quero criar um banco de dados, eu vou usar o comando create database e o nome do banco de dados. Logo em seguida, para garantir que as tabelas vão ser adicionadas nesse banco de dados, eu vou usar o comando use. No caso aqui, use bd sem constraints, que vai ser o primeiro banco de dados que eu vou criar. Por que BD sem constraints? Porque eles não vão ter essas regras, essas restrições. Lembrando o que são constraints. São regras que nós aplicamos no nosso banco de dados e essas regras podem ser, por exemplo, uma coluna não pode ter valores nulos, ou uma coluna não pode ter valores repetidos,
ou uma determinada coluna tem que ser uma chave primária ou chave estrangeira. Então isso são restrições. Aqui no caso eu vou criar um banco de dados que não tem restrições. O que esse banco de dados vai ter? 3 tabelas, uma tabela de cliente, uma de gerente e uma de contratos. De alguma forma, o cliente se relaciona com o gerente, né? Porque um gerente ele vai ter uma carteira de clientes e também contratos associados. Para a tabela de cliente eu vou ter uma coluna de ID do cliente, outra de nome do cliente, outra de gênero, outra de data de nascimento daquele cliente e outra de CPF. Aqui do lado eu tenho os tipos dessas colunas. ID do cliente vai ser do tipo inteiro, o nome do cliente vai ser do tipo varchar, gênero vai ser um varchar, que é um texto, e assim vai. Fechado? Vou ter a minha tabela de gerente, que eu vou usar o código createTable, nome da tabela e os nomes das colunas. Mesma coisa para a tabela contratos. Então até aqui não tem nada demais, tá bom? Agora eu vou criar esse banco de dados. Vou selecionar o meu Create Database, vou executar, ele vai criar ali o meu banco de dados, comandos concluídos com êxito, e agora eu vou garantir que o BD sem constraints vai ser criado. Por que ele não tem constraints? Porque eu não coloquei aqui que essa coluna é chave primária ou que ela não aceita valores nulos e assim vai. Vocês vão entender a diferença daqui a pouco. Mas eu já criei meu banco de dados, agora eu vou usar esse banco de dados. Vou executar esse comando aqui, use. Agora sim, ó, lá no canto superior esquerdo aparece o nome do banco de dados que eu estou usando. E agora sim eu vou executar o código para criar essas 3 tabelas. Então selecionei, executei, comandos concluídos com êxito. Legal, então essas tabelas elas já foram criadas. Como é que eu faria para visualizar essas tabelas aqui na minha linha de comando? Eu posso fazer um select, asterisco, from a minha tabela de clientes, vou executar esse código aqui e vou ter como resultado, claro, uma tabela. Bom, aqui no caso não é clientes, é cliente. Então, tabela cliente, vou executar novamente. Então, está lá a minha tabela, né? Agora, gerente, mesma coisa. Gerente, selecionei, executei. Tem uma tabela zerada também, porque eu não adicionei valores. E a tabela de contratos. Contratos. Então, aqui eu tenho as minhas tabelas sendo visualizadas aqui nessa minha linha de comando, né? Esse meu prompt aqui, esse meu output. Como é que eu faço para ver os diagramas, né? O diagrama desse banco de dados que eu acabei de criar? Bom, para isso, eu vou vir aqui no lado esquerdo, nesse pesquisador de objetos. Repara que aqui na lista de bancos de dados ainda não apareceu o banco de dados que eu criei. Para isso, eu vou clicar aqui no meu servidor, vou atualizar nessa setinha aqui. Vou clicar em banco de dados e agora sim apareceu o meu BD sem constraints. O diagrama ele vai estar aqui dentro desse meu banco de dados. Então, vou clicar nesse maisinho para ele abrir mais opções. Tenho aqui, ó, diagrama de banco de dados. Vou clicar com o botão direito nele e agora aqui em novo diagrama de banco de dados. Cliquei aqui. Ele vai dizer que esse banco de dados não tem um ou mais dos objetos de suporte necessários. Vai perguntar se eu quero criar, vou dizer que sim. E agora ele vai me perguntar quais são as tabelas que eu quero visualizar nesse diagrama. No caso, eu quero visualizar todas essas 3. Então, o que eu posso fazer? Eu posso clicar uma por uma e adicionar, ou eu posso selecionar todas com a tecla Ctrl. Então, ó, clica, Ctrl, 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 clica, selecionei as 3, vou adicionar. Ele vai criar aqui para mim as 3 tabelas no meu diagrama. Então, agora para ficar mais claro para vocês, vou fechar aqui. Para ficar mais claro o que são esses diagramas, é basicamente ó, um esquema visual das minhas tabelas. Tabela gerente vai ter 4 colunas, então aqui estão os nomes das colunas. Tabela contratos vai ter 5 colunas e a tabela cliente vai ter 5 colunas também. Tá? Então aqui é um diagrama de banco de dados, acabamos de criar aqui dentro do SQL Server. Isso aqui é legal, principalmente quando nós temos muitas tabelas, para conseguir visualizar todas elas de uma maneira bem resumida, né? Bem visual. Aqui eu só tenho 3, mas em um banco de dados real eu vou ter dezenas de tabelas e esse diagrama vai ajudar muito nessa visualização ali do nosso banco de dados. Então esse aqui é o nosso diagrama. E aí, repara, né, eu tenho 3 tabelas que a princípio estão independentes, né? Eu não tenho nenhuma conexão entre elas, né? Não tem nada de mais aqui, né? São 3 caixinhas com as tabelas e os respectivos nomes das colunas. Então esse aqui foi um diagrama criado para um banco de dados sem constraints. Como é que ficaria se eu criasse um banco de dados com constraints? Agora que a gente vai ver a diferença principal aqui no diagrama de banco de dados que eu vou mostrar para vocês. Então olha só,
Tenho aqui um código para a criação do banco de dados, só que dessa vez um banco de dados com constraints. E aqui vocês vão começar a ver um pouquinho ali da diferença do que é um banco de dados com constraints. Então tenho lá meu create database, normal, nada demais, um use, meu banco de dados, e aqui eu tenho as mesmas tabelas de cliente, de gerente e de contratos. Só que dessa vez, as colunas dessas tabelas possuem constraints, possuem aquelas regras que eu comentei com vocês. Então, por exemplo, aqui na tabela cliente, a coluna nome cliente, além de ser um texto, ela não aceita valores nulos, ou seja, ela é not null. Mesma coisa para gênero, gênero não aceita valores nulos, isso aqui é uma restrição. Data de nascimento, não aceita valores nulos. CPF, não aceita valores nulos. Se a gente comparar aqui, ó, a nossa tabela de clientes, aqui no outro banco de dados, ela está pelada aqui, né? Só tem os tipos dos dados, não tem as restrições. Ao contrário da tabela cliente, que a gente vai criar agora no BD com constraints. Então, olha só, restrição not null e temos também uma restrição aqui para a coluna de ID do cliente, que vai ser uma primary key, né? Vai ser uma chave primária. O que é uma chave primária? É uma coluna que identifica de forma única cada linha da tabela e que vai ajudar a gente a conectar essa coluna com uma outra tabela, né, do nosso banco de dados. Lembrando, se você quiser saber mais sobre constraints, restrições, como utilizar na prática, aqui na descrição tem vídeos de apoio para você poder consultar, tá bom? Então aqui, como eu falei, temos uma coluna ID do cliente que vai ser do tipo primary key na nossa tabela de cliente. Continuando aqui, ó, tabela de gerente, a coluna nome gerente vai ser not null, ou seja, não aceita valores nulos. Data de contratação não aceita valores nulos. Salário não aceita valores nulos. E a coluna de ID do gerente também vai ser uma chave primária dessa tabela de gerente. E na tabela de contratos, né, a gente vai ter ali basicamente que a coluna de ID do contrato vai ser uma chave primária e as colunas de ID do cliente e ID do gerente vão ser uma chave estrangeira, uma foreign key, que vai fazer referência à chave primária das tabelas cliente e gerente. Tá bom? Então aqui estou criando as mesmas tabelas, só que dessa vez elas têm restrições. Então executei o meu comando create database, criou aqui com êxito, vou usar o meu banco de dados com constraints, beleza, e agora eu vou selecionar todos esses códigos aqui e vou criar as minhas 3 tabelas, só que dessa vez com constraints. Vamos ver como é que vai ficar a diferença? Primeiro, aqui do lado, nos meus bancos de dados, ainda não apareceu o banco de dados BD com constraints. Então, vou clicar aqui no servidor, vou atualizar a minha visualização, banco de dados, e aqui agora vai aparecer o BD com constraints. Vou clicar nesse maisinho, e aqui em diagrama de banco de dados, vou clicar com o botão direito e vou criar um novo diagrama de dados. Aqui eu vou criar, ok, sim. Mais uma vez vai aparecer as 3 tabelas ali do banco de dados. Com a tecla Ctrl e clique do mouse, eu vou selecionar os 3 de uma vez. Vou adicionar. Ele vai criar aqui para mim os diagramas. Só que agora nós vamos ter algumas pequenas diferenças. Vamos ver se você consegue identificar antes de eu falar. Vou fechar aqui. Ele fez uma reorganização. Então olha só como é que aparece agora. Vamos fazer uma comparação? Esse aqui é o diagrama com constraints. E esse daqui é o diagrama sem constraints. Repara a diferença entre eles. No diagrama com constraints, ele me mostra aqui alguns detalhezinhos, né? Primeiro, aqui nessa minha tabela de contratos, cliente e gerente, a primeira coluna tem essa chavinha aqui, ó. Tá vendo? ID gerente, ID contrato, ID cliente. O que significa essa chavinha? Significa que ele conseguiu identificar que essa coluna aqui é uma chave primária da minha tabela, tá? Então, ID contrato, ID cliente e ID gerente são chaves primárias das respectivas tabelas. E além disso, repara que tem uma conexão aqui entre as tabelas. Como é que é essa conexão? Aqui, ó, nós temos uma conexão entre contratos e clientes que é feita ali através da coluna de ID do cliente. Então, a coluna ID do cliente de contratos se relaciona com o ID do cliente aqui da tabela de cliente. Por quê? Porque para cada contrato eu vou ter um cliente associado. A mesma ideia vale aqui para a relação entre contratos e gerente. Eu tenho aqui, ó, uma relação que é feita pela coluna de ID do gerente, que me diz ali a qual gerente esses contratos aqui estão associados. Então agora eu tenho um banco de dados que, né, do ponto de vista técnico, ele vai estar muito mais robusto, né, muito mais confiável. Por quê?
Porque agora eu estou dizendo para o SQL que essas tabelas de fato possuem alguma relação entre si, o que foi diferente desse banco de dados que eu criei sem constraints. Né? A princípio, por mais que eu saiba que essas tabelas se relacionam, o SQL em si não sabe disso. O SGBD não sabe disso. É como se fossem 3 tabelas que não têm nenhuma relação. E aí como que isso se reflete na prática? Né? Você vai entender melhor assistindo os vídeos de apoio aqui na descrição. Né? Mas basicamente, uma vantagem da gente criar essas constraints e criar essas relações aqui de forma explícita é que, por exemplo, se eu tentar adicionar um contrato de um determinado cliente que não existe na minha tabela de clientes, eu vou ter um problema. Né? Imagina que eu tenho os clientes de ID1, 2 e 3. Né? A Ana, a Bruna e o Carlos. Eu tenho esses 3 clientes. Só que aqui na tabela de contratos eu tento adicionar um ID, um contrato, né, que esteja associado ao cliente número 4, que é o Diego. Só que Diego não existe na tabela de cliente. Se eu tentar adicionar esse contrato nesse meu banco de dados sem constraints, eu vou conseguir. O que é um problema, porque eu não deveria adicionar contratos de clientes que não existem no meu banco de dados. Agora, se eu tentasse adicionar um contrato para esse mesmo cliente número 4 que não existe na minha tabela de clientes, né? Vamos supor aí mais uma vez que eu tenho a Ana, a Bruna e o Carlos, e eu tento adicionar um contrato associado ao Diego. Com esse banco de dados aqui, com constraints e com essa relação entre si, o banco de dados não vai permitir, ele vai gerar um erro. Né? Então vai deixar o meu banco de dados muito mais seguro. Como eu falei, se você quiser se aprofundar mais nessas questões, né, nessas diferenças práticas aí de utilizar ou não constraints, assista aqui os vídeos na descrição sobre constraints. Fechado? Mas esses aqui são os nossos diagramas de banco de dados, vão ser muito úteis aí para a gente poder ter uma melhor visualização ali das tabelas dentro de um banco de dados. Então você pode sempre criar para você poder ter aí no seu projeto. Fechado? Então é isso, espero que tenha ficado claro. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e além disso, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para sempre ser avisado, lembrado de todos os vídeos que saem toda semana por aqui no nosso canal. Beleza? Então é isso, um grande abraço, ótimos estudos, a gente se vê na próxima aula.